Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sintam-se abraçados por mim. Antes da gente falar sobre a nossa aula de ciências, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido Deus, muito obrigada por este dia. Senhor, protege o nosso aprendizado, faz com que ele flua, faz com que as crianças consigam absorver todo o conhecimento necessário para o desenvolvimento deste ano letivo. Senhor, nos dê sabedoria para que possamos transmitir esse conhecimento. Amém. Hoje nós iremos falar sobre as relações ecológicas. Vamos lá? Aqui no livro de vocês, lá na página 10, nós temos a continuação do nosso assunto. E vamos com o subtema Relações Ecológicas. Você já estudou que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Então, na nossa aula passada, nós vimos o que era a biosfera, né? Nós vimos os grupos, como eles interagem, nós vimos como o ambiente da Terra sustenta esses grupos de seres vivos, e hoje nós iremos passar para a próxima etapa. Pense na interação entre a abelha e a flor, mostrada no início do capítulo. Que lá no início do capítulo tinha uma abelhinha e uma flor. O que uma traz para a outra? Qual é o benefício que uma faz para a outra? Né? A abelha, ela se alimenta da flor com o néctar. E a flor, ela é beneficiada porque a abelha, ela consegue espalhar o seu pólen, poliniza cada florzinha, né? Então, através dessa polinização, a planta consegue se multiplicar. Então, vamos continuar aqui na leitura do nosso capítulo. Ela é beneficiada para os dois seres vivos. Será que todas as interações entre os seres vivos são benéficas para os envolvidos? As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônica ou desarmônica. Harmônica, quando os dois conseguem sobreviver e viver em paz, sem um agredir o outro. Desarmônica é quando um prejudica o outro, precisa sobreviver prejudicando o outro. Tá? Relações harmônicas. Vamos nos aprofundar do tema. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, integram entre si como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica, chamada de sociedade. Outros insetos, como as formigas, vespas, cupins, também formam sociedades. Aqui nós observamos que tem uma colmeia
uma colmeia de abelhas, né? E elas estão produzindo mel. E aqui elas levam também os alimentos para a abelha rainha se alimentar enquanto ela protege a colmeia. E essa quantidade de abelhas, elas são chamadas comunidade, uma sociedade. Elas vivem em conjunto harmonicamente. Elas trabalham com um só objetivo. E também tem aí as vespas, estabelecendo também uma sociedade. Está aí a colmeiazinha delas, ao lado da de abelhas, tá? E vamos passar para a página 11. Vamos observar aí. Observe o tubarão representando uma imagem a seguir. Os peixes que estão presos ao tubarão são chamados de rêmoras. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado, né? Outro tipo de relação harmônica que acontece entre os seres vivos de espécies diferentes é o protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmora do mar. A anêmora do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresentam tentáculos com substâncias que queimam, e por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixados por ele, né? Então, aí é uma relação harmônica, mas são de seres diferentes, né? Um protege o outro, um alimenta o outro, né? E eles são de espécies diferentes, mas convivem de forma harmônica, sem brigas, sem se agredir. Pelo contrário, um protege o outro e o outro alimenta o outro, tá? Então, esse tipo de relação é harmônica. Passando aí para a página 12 do nosso livro, nós iremos ver essa imagem. A imagem apresentada no início do capítulo da página 2, há outro exemplo de protocooperação. Nesse caso, a flor fornece alimento, néctar, para a abelha. Já a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que elas se reproduzam. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os links, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais, que também são utilizadas pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos, né? Então,
Aí, nesse caso do mutualismo, há uma troca. Um alimenta o outro. Cada um tem uma substância que o outro precisa para sobreviver. Então, eles estão fazendo uma troca. Continuando. Nós, seres vivos, mantemos uma relação de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vive em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam auxiliando a digestão dos alimentos e, ao mesmo tempo que recebem abrigo e nutrição, nós temos as bactérias. Essas bactérias, elas ajudam na nossa digestão, né? Nós temos as benéficas e as maléficas. As bactérias auxiliam nessa digestão dos nossos alimentos. Em contrapartida, o nosso organismo sustenta as bactérias. Sem o nosso organismo, elas não teriam vida. Vamos lá continuar. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado, nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas, bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Aqui é um exemplo, né? Uma árvore com algumas plantas, orquídeas, bromélias, e elas estão vivendo sobre o sustento dessa árvore, ela que alimenta elas. Esse inquilinismo algumas plantas, como orquídeas, bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte encontrando melhores condições de luminosidade, né? Nós sabemos que elas encontram a luz solar, que possibilita melhor reprodução, melhor crescimento para a planta. Vamos passar. Agora a gente vai falar sobre as relações desarmônicas, aí na página 14. Vamos entender como acontecem essas relações. Relações desarmônicas. As relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos envolvidos é prejudicado. Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, um indivíduo captura outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado predador e o que é capturado é chamada presa. Aí nós iremos observar, né, dois exemplos. O exemplo é o camaleão e a águia, né? Eles se beneficiam da relação, enquanto o gafanhoto e o peixe são prejudicados, né? O camaleão, ele pegou o gafanhoto e a águia pescou o peixe, né? Lá do céu, ela conseguiu observar o peixe, foi lá e pegou o peixe. Ela é chamada de predadora e o peixe é chamado de presa. E nessa relação desarmônica, só um lado sobrevive, o outro morre. Continuando. O predatismo também ocorre entre os animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta de capim,
por exemplo, ela está predando a planta. Ou seja, quando ela come o capim, aquele capim naturalmente vai morrer, porque ela já comeu ele. Então, é uma relação de animal e planta, de diferentes espécies, né? Um precisa do outro para se alimentar. A vaca precisa do capim para se alimentar, fazendo uma predação desse capim. Aí o capim. E aí nós iremos passar para a competição. Competição é uma relação em que, pelo menos, um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nessa relação, os indivíduos competem por recursos como alimentos, luz e água. Eles também podem competir por territórios e fêmeas na época reprodutiva. A competição pode ocorrer entre vários seres vivos, de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Observe alguns exemplos. Nós temos nesse primeiro exemplo aí uma população de garças, né? Disputando os alimentos, as fêmeas, os machos estão disputando as fêmeas. E aqui também, desse outro lado, diferentes tipos de espécies, né, de plantas, que elas estão competindo aí a água, a luz solar e os nutrientes do solo. Então, é uma variedade de plantas que buscam o mesmo alimento, que é o solo, o mesmo alimento do solo, e também precisam da luz solar. Então, uma cresce mais que a outra e luta aí pela sobrevivência. Então, isso é uma competição. Lá no exemplo das garças também nós temos outros exemplos também de animais que fazem uma competição, às vezes ou pelo alimento ou pela fêmea, que eles querem disputar território, querem várias fêmeas só para eles. E vamos passar para a página 15. Vamos ver o que é parasitismo. No parasitismo, um ser vivo se alimenta de um outro, sem necessariamente causar sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita, e o que serve de alimento é o hospedeiro. Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que com o passar do tempo provoca o enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo à morte. O parasitismo é uma relação obrigatória para o parasita, pois este não sobrevive sem o hospedeiro. Aí, o parasitismo ele só sobrevive se tiver um hospedeiro. Ele não existe sem esse hospedeiro. Nós temos o exemplo. Existem plantas que são parasitas de outras plantas, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho. Na imagem ao lado, o cipó-chumbo parasita está retirando de uma árvore hospedeira os nutrientes que necessita para sobreviver. Aí nós observamos essa parte amarela que está sobre a árvore, ela é o cipó-chumbo. Com o tempo, esse cipó, ele vai matar essa planta, essa árvore, porque ele fica retirando os nutrientes da mesma. Aí aqui mais embaixo,
Existem parasitas externos, como carrapatos, piolhos e pulgas. Esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a ela, alimentam-se de sangue. Esses aqui são os piolhos, as pulgas, os carrapatos. Eles são parasitas externos que ficam por fora da nossa pele, né? O carrapato fica na pele, o piolho geralmente fica nos cabelos, as pulgas ficam geralmente na pele dos animais e eles ficam na parte externa, né? A pulga entra um pouquinho, mas elas são externas, na parte de fora. E agora a gente vai falar sobre parasita interno, da parte de dentro do organismo, do corpo. Há ainda parasitas internos, ou seja, que vive dentro do corpo dos hospedeiros. Esquistossoma, a lombriga e a tênia são dessas parasitas. Elas habitam o corpo dos seres humanos e dos outros animais, retirando os nutrientes que necessitam, causando doença e seus hospedeiros. Aí tem um exemplo de uma lombriga, né? Uma das doenças causadas nos seres humanos, e elas também acometem os animais, né? Esses parasitas, com o tempo prolongado nas pessoas e nos animais, eles podem causar a morte, pois eles ficam retirando os nutrientes que o ser vivo, ser humano e os animais necessitam para se sustentar. Ela retira para sobreviver. Então, ela vai enfraquecendo e pode causar até a morte. Gente, essa foi a nossa aula e agora nós temos a nossa atividade, que vai da página 16 até a 19, tá? E o resultado dessa atividade eu espero lá no WhatsApp para a gente comentar. Tchau, beijos.